Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma dica incrível, valiosíssima sobre projeção astral para quando você estiver na sua experiência de projeção astral. Mas antes de te falar sobre essa dica que eu venho trazer para vocês hoje, eu venho te pedir 3 coisinhas. A primeira delas é para você já curtir esse vídeo, ajudar aqui no canal, ajudar com que o vídeo seja visto por mais pessoas. A segunda coisa é compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos que você estuda sobre projeção astral, e não só sobre projeção astral, mas todos os grupos a respeito de assuntos espiritualistas, porque cada vez mais as pessoas estão tendo experiências com a viagem astral, estão abrindo mais o leque de opções, justamente por conta desse momento planetário que nós estamos vivendo. Então, quanto mais você compartilhar essas informações, melhor para todos. E a terceira coisa que eu venho te pedir é para você me ajudar, porque eu vou voltar a gravar vídeos sobre projeção astral. Eu recebi uma informação da espiritualidade, do meu eu maior, que é sim para eu voltar a gravar os vídeos sobre projeção astral, principalmente com uma temática nova, uma temática de tudo que eu vivenciei nesses últimos anos. E aí eu quero saber de vocês, eu quero que vocês me ajudem, porque eu quero saber de vocês quais são os temas que vocês mais gostariam de saber sobre projeção astral. Eu deixei aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link com uma pesquisa, um formulário, onde eu citei algumas informações, eu e a Bianca, que me auxilia. A gente citou algumas informações, alguns questionamentos a respeito de projeção astral, e aí você pode marcar lá quais deles que você gostaria de saber mais. E também, se não tiver nenhum deles ali que seja o seu ponto específico, você vai poder descrever lá embaixo na pesquisa, no finalzinho da pesquisa, o que você gostaria de saber sobre a projeção, sobre a viagem astral. Isso vai ajudar muito para que eu traga os vídeos aqui para vocês, e algo que realmente vai contribuir muito com o que vocês estão buscando. E sobre essa dica que eu vim falar com vocês, é o seguinte: racionalize depois, avalie a experiência depois. Primeiro, vivencie, passe pela experiência e depois vá para a razão, depois vá para o julgamento, para a crítica, de observar o que foi que ocorreu com você, quais foram as situações que lhe ocorreram, quando você já estiver aqui, quando você já estiver de volta no corpo físico. Mas lá na experiência, simplesmente passe pela experiência, vivencie a experiência. Não coloque julgamentos, não coloque críticas enquanto você estiver lá. Eu vou trazer para vocês uma história, um relato que eu tive agora há pouco tempo. Eu cheguei aqui no Brasil, passou acho que um mês mais ou menos. Eu tive uma experiência no meu quarto. Eu deitei para dormir e aí eu fechei os olhos, e quando o meu corpo começou a dormir, quando o corpo fechou, mas a minha consciência abriu, e quando a consciência abriu, eu abri os olhos do corpo astral, não do corpo físico. Eu ainda estava acoplada no corpo, ainda estava ali no corpo. Eu abri os olhos e eu vi uma pessoa passando assim pelo quarto. E ele usava uma capa preta de capuz preto, e ele estava com o capuz. Ele estava passando assim pelo quarto, e na hora, como eu estava com a abertura de consciência, com a expansão da consciência muito maior e acessando inclusive as informações através do cérebro do corpo astral, não o cérebro do corpo físico, que não tem tantas limitações assim, a gente consegue compreender as situações de uma forma muito mais ampla. E na hora, por conta disso, né, eu estava ali com essa questão do acesso do cérebro do corpo astral, eu compreendi perfeitamente que aquela pessoa que estava passando ali no quarto, ele não estava passando no meu quarto em si. Ele estava passando em algum local de outra dimensão que, na questão de espaço-tempo, ocupava o mesmo espaço que o meu quarto. É meio complexo de explicar isso para vocês. Depois eu gravo algum vídeo explicando um pouquinho mais sobre isso, porque eu li isso inclusive em alguns livros, dessa questão das dimensões elas se entrelaçarem, elas se misturam na questão de espaço físico. E aí é como se fosse mesmo as ondas do rádio, porque as ondas estão todas por aí, elas até se entrelaçam
passam, né, ocupam o mesmo espaço, mas a gente não consegue visualizar essa diferenciação. A gente aqui visualiza somente o espaço do plano material onde nós estamos aqui. Mas lá naquele momento eu tinha absoluta certeza de que ele estava passando ali, mas não era exatamente no meu quarto. Ele estava em outro espaço, de outro local, em outra dimensão. E quando ele passou, ele viu, ele não estava me olhando, mas ele percebeu que eu vi, que eu o vi e que eu estava olhando para ele. E aí ele olhou e virou para mim. Quando ele estava quase passando assim e indo em direção à porta do banheiro, ele não estava indo em direção à porta do banheiro, ele estava fazendo uma linha reta assim, e eu deitada na cama, ele fazendo uma linha reta assim. Quando ele chegou mais ou menos aos pés da cama, ele virou para mim, me viu. Ele viu que eu estava olhando para ele, ele virou, me viu. E aí ele deu a volta assim, em volta da minha cama, ele veio no meu lado. E quando ele chegou do meu lado, ele posicionou as mãos assim, para mim, para o meu corpo. E eu senti na hora que ele estava tirando energia de mim. Não era... Aí que eu venho falar com vocês agora sobre os julgamentos. Não julguem, não comecem a racionalizar nada. Simplesmente escutem. Que foi o que eu fiz lá. Eu simplesmente... passei pela experiência, deixei a coisa acontecer. Quando ele começou a fazer isso, eu sentia claramente energia saindo de mim assim e indo em direção às mãos dele assim, e saindo de mim. Quando ele começou a fazer isso e eu sentia tudo isso, eu comecei a levitar e sair em projeção astral. Gente, aquela experiência foi tão rica para mim, mas tão rica, porque em outros momentos da minha vida, em outras épocas, eu teria entrado ali mesmo no processo, eu teria entrado num julgamento interno, numa crítica interna, por todas as questões. Primeiro por ser uma pessoa de roupa preta, de capuz preto, e aí você já começa a viajar na maionese, achando que é coisa ruim, achando que é obsessor, achando que é mago, sei que lá das quantas. E ele simplesmente me olhou, me viu, veio do meu lado e me auxiliou. O que eu imagino que ele deva ter percebido é, nossa, deixa eu ir lá ajudar ela, porque com essa quantidade de energia, ela vai ficar presa nesse corpo a noite toda. E aí ele chegou lá, tirou um pouco da energia que nos aterra, que fica aqui no corpo físico, eu comecei a levitar e sair em projeção astral. Desse momento para frente, eu não me recordo mais, isso é uma das coisas bem importantes que eu coloco muito a intenção de recordar somente o que for muito importante para o meu processo de evolução agora, no planeta Terra, nesse momento aqui no plano físico. Então eu não estou focando em recordar, mas todas as importantes eu estou recordando muito. Ontem, inclusive, eu tive uma experiência gigantesca com a projeção astral e o quanto aquilo tem a ver com o meu processo de evolução pessoal e de autocura. Mas essa é a dica que eu deixo para vocês nesse vídeo de hoje. Quando vocês perceberem que vocês estão numa viagem astral, não critiquem, não julguem, simplesmente experienciem o processo lá, o que estiver ocorrendo. Observe. Simplesmente se abra para passar pela experiência e observe o que está acontecendo. E quando você retornar, aí sim você entra e começa a observar e começa a racionalizar sobre tudo que ocorreu. Igual nesse caso, eu estava até comentando com a Liliane Moura o que ocorreu sobre essa situação. Para quem não conhece a Liliane, vou deixar para vocês alguns links aqui embaixo sobre o livro dela de projeção astral. Ela estuda muito sobre o assunto, é uma grande pesquisadora da área de projeção astral. E eu estava contando para ela sobre esse assunto. Ela comentou, foi muito legal porque ela falou assim, olha só, né, que interessante, você poderia ver a capa preta, capuz preto, eu não cheguei a ver o rosto dele, você poderia ver tudo isso e já começar a ficar com medo, com receio, e isso tudo prejudicaria a experiência, isso tudo faria até com que ele nem chegasse perto de você. E foi bem legal ela ter falado tudo isso comigo, a gente ter conversado sobre esse assunto, porque isso vem mostrar para nós o quanto a nossa crítica e o nosso julgamento, antes de passar pela experiência, ele pode nos prejudicar. Isso não somente na projeção astral, aqui mesmo, na sua vida física, aqui mesmo no seu momento presente. Então essa dica que eu trago para vocês,
esse ensinamento que eu trago para vocês, que eu vivenciei e venho colocando cada vez mais nos meus processos, serve tanto para as projeções astrais, quanto para o seu momento aqui, na sua vida. Um abraço muito forte para vocês, novamente, cliquem no curtir, deixa aqui embaixo, nesse link, quais são os temas que vocês querem ver sobre a projeção astral, sobre viagem astral, que eu vou trazer aqui para vocês. Muita luz no nosso caminho e até o próximo vídeo. Vamos lá. Aí meu cabelo fica dando essas ondinhas aqui, ó. Ó, tira toda a vibe da coisa. Vamos lá. Eu quero ficar tranquila, mas meu pé tá sujo. Tô andando descalço. Vamos lá. Meio torto. Como é que resolve isso? E sobre essa dica de hoje que eu venho falar com vocês, é o seguinte. Você avalie primeiro... Mentira, Bianca. Corta. E a gente observa essa situação, né? Do quanto a nossa crítica interna no planeta Terra, nesse momento aqui, agora. E foi bem legal essa experiência, foi muito legal ter passado por tudo isso, porque... E eu perdi a linha de raciocínio.